Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Nós bendizemos a Deus, sempre com alegria, pela oportunidade boa que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui para adorar, para bendizer o nome de Deus, para prestar um trabalho de culto, de louvor a Deus. Eu quero convidar os irmãos para que se coloquem em pé. Nós bendizemos a Deus por todos que já adentraram ao templo e por todos aqueles que estão acompanhando de forma online o culto dessa noite. De uma forma em particular, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Palma, que se reúnem em famílias para poder assistir o culto, e também os nossos irmãos de Miraí, que também têm acompanhado todos os cultos da igreja. Salmo 66, os versículos de 1 a 6. Eu quero convidar a todos para nós fazermos a leitura a uma só voz. E você que está em casa, que você possa participar desse culto também de forma ativa. Salmo 66, os versículos de 1 até ao de número 6. Juntos, vamos. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. É muito comum no livro dos Salmos nós encontrarmos os diversos autores fazendo sempre menção, nos seus momentos de gratidão, aos feitos do passado, aos grandes feitos do passado, desde a libertação do Egito até momentos da história do povo de Israel, momentos de aflição, momentos de dificuldade. E isso nos convida, irmãos, a adorarmos a Deus com alegria, porque se nós trouxermos à memória os feitos do passado, nosso semblante vai se encontrar mais leve. Nós vamos nos apresentar a Deus com mais alegria, não obstante as lutas do dia, as preocupações, essa pandemia que é um aborrecimento, uma tristeza, uma preocupação para todos nós. Mas se nós lembrarmos agora do que Deus fez no passado, na história de Israel e na nossa própria história, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos convidar os povos à semelhança do salmista. Vinde, vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Esses feitos maravilhosos, Deus vai continuar a realizar em nosso meio. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir ao nosso irmão presbítero João Francisco que faça uma oração de adoração a Deus. Sim, Deus. Sim, Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco. Sim, Jesus. Sim, Deus.
Amém, Jesus, amém. Sim, Deus. Sim, Jesus. Aleluia, glórias a ti, Deus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos cantar o hino 312, Trabalho Certo. Sentar, irmãos. Salmo 88. Salmo 88, os versículos de 1 a 9. Gostaria que você ouvisse com bastante atenção esta lamentação
Salmo 88, os versículos de 1 até ao de número 9. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já-se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Irmãos, alguns destes salmos não é possível que nós tenhamos como determinar a ocasião, mas nós percebemos que é alguém tomado por uma grande tribulação, tomado por uma aflição tremenda. E como nós nos identificamos com estes salmos, principalmente esses em que a ocasião não é precisa, porque ele se adequa bem a todo aquele que esteja nesta situação da parte B do verso 8. Estou preso e não vejo como sair. Eu tenho certeza que num dado momento da vida, todos nós, os que estão aqui no templo e os que participam de forma online, já passamos por uma situação como essa. Estar como que preso e não ter como sair. Aquela situação que nos parece sem saída, sem solução. Mas nós sabemos que em Deus há saída, em Deus há solução. E nós todos que já passamos por momentos assim, estamos aqui hoje. Já fomos libertos uma vez, seremos libertos novamente. Mas a maior aflição, a situação mais difícil da caminhada, que deve nos deixar sem saída, deve ser aquela maior do que a dos problemas do dia a dia, deve ser aquela que envolve as questões do pecado. O pecado deve promover em nós este sentimento de profundo desespero, porque o pecado desagrada a Deus. E o pecado nos impede de sermos abençoados. O pecado é a morte, nós somos pecadores. E como nós precisamos nos ver livres do pecado que nos assedia e que nos derruba. Então podem ser muitas as aflições que tenham feito com que nós cheguemos a uma situação sem saída. Mas a pior de todas é o pecado. Tomara que o pecado que nós temos cometido, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por nossa vida. E após alguns momentos de silêncio, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Ronaldo que se coloque em pé e faça uma oração de confissão de pecados. Se porventura dos presentes aqui, ou dos que participam online, se alguém quiser colocar-se de joelhos, fique à vontade, pode ficar de joelhos também nesse momento.
Amém, Deus. Sim, Jesus, estamos diante de Ti, Deus. Sim, Deus. Tem compaixão de nós, ó Deus. Sim, Deus. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados. Sim, Deus, liberta-nos, ó Deus. Sim, meu Deus. Sim, Jesus, livra-nos. Tem compaixão de nós, ó Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Deus. Livra-nos, ó Deus. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Ficarmos livres, ó Deus, daquilo que não agrada a Ti, Deus. Amém, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Amém, Jesus. Sim, Deus. Amém, Deus. Meus irmãos, nós gostaríamos de dar aqui alguns avisos. Terça-feira, reunião de oração, ela será online. Amanhã, reunião do Conselho, 19h30. Quinta-feira, estudo bíblico, presencial e online. Vamos estar estudando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos recordar a primeira viagem em algumas cidades e vamos adentrar no território das cidades da segunda viagem missionária. Nós temos falado da importância desse estudo, porque essas viagens, elas revelam a nós o sentimento de Paulo e de seus companheiros, a pregação de Paulo. E quando nós lemos as cartas paulinas, então tudo passa a fazer sentido. Então nós lemos determinada carta e identificamos o livro de Atos, se porventura aquela carta foi escrita a alguma igreja que Paulo tenha visitado, que Paulo tenha fundado, que ocasião que foi, então a carta ela fica muito mais inteligível a todos nós. Então, quinta-feira, estudo bíblico, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E nós agradecemos a Deus por todos aqueles que tiveram condições de estar aqui hoje no templo. Louvamos a Deus pela vida do Edevane. Edevane é papai, o Lorenzo chegou, está bem, graças a Deus, recuperação. Deus possa abençoá-los muito. Nós temos aqui também o Leandro, mais a Jéssica, que estão nos visitando. Deus abençoe muito a vida de vocês. Temos outros irmãos que já têm estado conosco, participando das atividades da igreja. Irmãos, gostaríamos de estar lembrando a vocês acerca dessa questão, dessa pandemia do Covid-19.
É preciso que nós não nos descuidemos em tempo algum. Eu estou a mais de 3 metros aqui, por isso estou com máscara, para poder falar a vocês. Mas os que estão no banco devem usar a máscara e devem usar a máscara de forma correta. A máscara mais, né? Mas vamos tentar observar o protocolo. E na cidade, irmãos, o comportamento é o mesmo. O uso da máscara é obrigatório. É triste que na rua nós temos encontrado pessoas que não querem obedecer ao protocolo. Se está fazendo caminhada, tem que usar a máscara. Se está correndo, tem que usar a máscara. Você vai passar por outras pessoas. Então você tem que respeitar as pessoas. Então vamos pedir aos irmãos que continuem ajudando. A cidade faz o possível. Nós estávamos na zona verde, parece que passamos para a zona amarela de novo. Alguém comentou isso, é verdade? É verdade. E isso por quê? Porque nós temos pessoas inconsequentes que não obedecem. E eu tenho falado abertamente que à noite em nossa cidade, com pesar, alguns lugares de recreação estão demonstrando desrespeito. E as nossas autoridades devem ficar atentas, porque se nós passamos de carro, estamos vendo lugares abertos, com aglomeração de pessoas, jovens em pé, com bebida, né? Próximos uns aos outros, se estamos vendo isso, é claro que as autoridades da cidade estão vendo também. Então as autoridades têm que se fazer valer nesse momento, porque são esses inconsequentes que acabam infectando outras pessoas e prejudicam todo o comércio da cidade, prejudicam todo o andamento da cidade. Então vamos todos cooperar, né? Nós que somos cristãos, vamos ter, né, esse cuidado. Às vezes eu saio de casa, de repente abri o portão, fechei o portão, cadê a máscara? Meu Deus, eu aperto o interfone, Eliane, ela já sabe que é a máscara. Eu volto, vou lá dentro buscar a máscara. Ela não leva na porta para mim não, porque a gente tem que aprender. A gente só vai aprender fazendo esse exercício, de colocar essa máscara para nós sairmos, para onde quer que a gente tenha que fazer alguma atividade que realmente for necessária. Então, irmãos, fica esse apelo, esse pedido para nós trabalharmos bem. Vamos estar orando. Dizem que a vacina é o único meio eficiente para que a vida possa voltar à normalidade. Nós sabemos que a normalidade como antes, talvez não mais. Talvez não mais. Né? Nós estamos percebendo que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo extremamente perigoso. Mas teremos uma certa normalidade com certeza, né? Então vamos orar acerca dessas coisas. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos fazer uma oração, pedir ao nosso irmão Paulo que ore a Deus, que o bondoso Deus tenha misericórdia de nós, a sua igreja, dos nossos familiares, do mundo em geral, mesmo o ímpio, aquele que não professa a fé em Jesus, que ele possa perceber o cuidado de Deus na sua vida nesse momento. Que Deus levante homens sábios, capazes, para que providencie uma vacina ou um remédio que seja eficiente e nós todos possamos respirar um pouco mais tranquilos de novo. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, Deus. Sim, meu Deus. Tem compaixão, Jesus. Sim, ó Deus. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Deus. Convidar a nossa irmã Solange para conduzir 2 hinos, e o primeiro deles, os irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e suas ofertas, poderão depositá-los no gasofilácio.
Irmãos queridos, abramos as Escrituras no Evangelho de Mateus. Por enquanto, não se preocupe com o texto, o capítulo. Abra no Evangelho de Mateus. O tema dessa noite, uma história de amor. Mas parece que para um tema da pregação da palavra, nos parece algo muito vago, não é mesmo? É proposital, irmãos. Ontem, Alexandra, pai, mas qual o complemento? Você não tem complemento. É para que todos nós possamos idealizar sobre o que vai ser falado essa noite. Qual a maior história de amor das Escrituras Sagradas? Seria porventura a história de um casal? Se assim o fosse, nós encontraríamos essa história no livro de Cantares, ou livro também chamado de Cântico dos Cânticos, porque é um livro que trata de forma clara sobre o amor conjugal. Muitos tentam espiritualizar o livro de Cantares, dizendo tratar-se do amor de Deus para com o povo do Antigo Testamento, ou tratar-se do amor de Jesus para com a igreja do Novo Testamento. Mas a verdade é um livro que trata sobre o casamento. É um livro que trata sobre o amor conjugal. Então, a maior história de amor das Escrituras, ela não tem nada a ver com casal, com casamento. Também a maior história de amor das Escrituras não tem nada a ver com aqueles relacionamentos de amizade tão profundos na Bíblia que marcaram as Escrituras e até a volta de Jesus hão de ser citados, como por exemplo a história de Davi e Jonatas. A alma de um havia se apegado à alma do outro. Tamanha era a amizade, tamanho era o amor, tamanho era o companheirismo, amor tão profundo, amor tão bonito, que quando no segundo livro de Samuel, logo no primeiro capítulo, Davi faz a composição de um hino em homenagem a Jonatas, que havia sido morto na batalha contra os filisteus. Ele diz: o meu amor por ti é maior do que o amor de mulheres, ou por mulheres. E muitos entendem de forma totalmente equivocada, pensando tratar-se de amor sexual. Também não tem nada a ver a maior história de amor das Escrituras com o relacionamento de amizade profunda que havia entre uma sogra e sua nora, Noemi e Ruth. Amor tão bonito, tão profundo, que a nora chega a dizer o seguinte: aonde quer que você for, eu vou também. Aonde você pousar, eu vou pousar também. O seu Deus agora é o meu Deus. A sua terra é a minha terra. Onde você morrer, eu vou ser sepultada também. Meus irmãos, a maior história de amor das Escrituras não tem a ver com este amor fraterno, percebido na vida de algumas pessoas, das quais a Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. E de repente você tem um amigo assim, uma amiga assim. Mas a maior história de amor das Escrituras não tem nada a ver com o amor fraterno. A maior história de amor das Escrituras nós podemos perceber numa expressão bíblica: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você sabe que esse texto está em João capítulo 3, o versículo de número 16. É o amor que Deus tem para com o seu povo, para com a sua igreja, para com os seus eleitos, ainda que pecadores.
Mas, meus irmãos, a história de amor que nós vamos estudar essa noite é aquela que Deus espera de mim e de você, não em relação ao próximo, porque foi o que nós falamos a semana passada, no tema que nós estudamos acerca das parábolas, mas é o amor que Deus espera de mim e você em relação a Ele. É esse amor, é essa história de amor que nós vamos estudar essa noite na figura de alguém que amou a Jesus, de alguém que amou a Deus profundamente e nos ensina a amar também. Agora você pode abrir sim a Escritura, no capítulo 10. Capítulo 10, Evangelho de Mateus. Preste atenção, os versículos 1 a 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua Palavra a nós, a nossa mente, ao nosso coração, a nossa alma, ao nosso ser, para que nós experimentemos uma profunda história de amor contigo. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto vai nos convidar ao quarto sermão biográfico sobre os discípulos da intimidade de Jesus, aqueles que nós conhecemos como seus apóstolos. E não vou falar aqui dos 12 apóstolos, embora a leitura esteja neles, porque outros há que serão apresentados a nós como apóstolos, e nós vamos estudar também acerca desses que vão ser acrescidos aqui ao colégio apostólico original. A questão é, o que tem a ver esse tema, uma história de amor, com o nosso texto? Meus irmãos, eu penso que se você olhar atentamente para o texto, é um sermão biográfico. Nós vamos falar da vida de um personagem. Será o quarto sermão sobre um dos apóstolos do Senhor Jesus. Será que você, considerando esse tema, uma história de amor, você consegue associar a um desses 12? Se você consegue associar, e tem aí uma caneta à sua disposição, vá na sua Bíblia e grifa o nome do personagem dentre os 12, que pode encaixar-se bem nesse tema, uma história de amor. Ou você que participa online, pode colocar nos comentários o nome do personagem que você entende que se adequa perfeitamente bem ao tema dessa noite. Mas, se porventura você não consegue aqui fazer a associação, se você não tem conhecimento de detalhes para essa descoberta, então vamos fazer uma coisa mais simples. Vamos pensar aqui em quais desses apóstolos nós já estudamos, sobre quais desses apóstolos nós já ministramos a palavra. E vocês vão lembrar que nós falamos de Pedro, nós falamos de André, nós falamos de Tiago. E é claro que está evidente para vocês que eu estou seguindo o roteiro do texto bíblico. Logo,
não há outro a não ser João para ser o personagem a estudar essa noite, e que tem tudo a ver com o tema uma história de amor. Então João é esse personagem. João é esse que faz parte desse grupo seleto, esse quarteto de destaque das Escrituras. Ao estudarmos essa noite sobre João, o apóstolo, ou o discípulo amado, nós vamos encerrar, meus irmãos, um grupo de sermões que tratam dos discípulos da maior proximidade de Jesus, aqueles que mais de perto seguiram a Jesus. O primeiro escalão do grupo dos 12, do colégio apostólico, com certeza é esse formado por Pedro, André, Tiago e João. Agora sim, nós podemos melhorar o nosso tema. E uma história de amor, nós podemos fazer acréscimos, e o tema então pode ser o seguinte: João, uma história de amor a Deus. Já pensou que coisa bonita? Que nesse tema, essa noite, no lugar de João, seja colocado o meu nome, seja colocado o seu nome, que eu e você sejamos conhecidos ou reconhecidos por pessoas que são amadas por Deus e pessoas que muito amam a Deus. Somente João é conhecido dessa maneira. O seu evangelho é chamado de o evangelho do amor. E muitos propõem para aqueles que querem fazer a primeira leitura da Bíblia, a começar pelo Evangelho de João, com esta proposta, o Evangelho do amor. Mas, meus irmãos, antes de nós falarmos sobre João, e tudo aquilo que a experiência de João tem a ensinar a nós, é preciso que nós façamos aqui alguns considerandos, porque um sermão biográfico exige isso, exige que nós tenhamos conhecimento de elementos primários do personagem que estamos estudando, a fim de fazermos as aplicações corretas da experiência desse personagem em nossa própria vida. Então, primeiro, considerando o que nós podemos fazer aqui sobre João, é o dizer que esse quarteto, Pedro, André, Tiago e João, muito antes de se tornarem discípulos de Jesus, eles já eram companheiros, eles já eram aliados, eles eram sócios de uma mesma empresa pesqueira, eles eram homens bem-sucedidos no ramo da pesca, eles e suas famílias estavam envolvidos com o trabalho da pesca, e muito antes de serem eles pescadores, e de se associarem numa empresa pesqueira, eram eles muito amigos. Desse primeiro considerando, nós podemos tratar aqui o seguinte: não há como pensar em servir a Deus de forma plena, não há como pensarmos em servir a Deus na sua igreja de forma plena, se não houver uma cumplicidade entre nós, os membros da igreja, se não houver amizade entre nós, se não houver amor entre nós. O segundo considerando de 4 que eu quero fazer aqui, nessa nossa primeira parte, é sobre o fim que tiveram os discípulos. Todos eles foram martirizados, com exceção de 2. Judas, o traidor, porque após a traição, o remorso o consumiu de tal maneira que ele cometeu suicídio, atentou contra a sua própria vida. E o outro que não foi martirizado foi João. João também não foi martirizado. Desses que nós lemos até agora, algumas coisas são ditas acerca deles. De Pedro,
é dito por homens como Orígenes e outros pais da igreja e historiadores dos primeiros séculos, que teria sido ele crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia não fala essas coisas. André teria sido crucificado em Patros, na Grécia, numa cruz em forma de X. De maneira que a cruz em forma de X tem sido chamado de a cruz de Santo André. João, esse nós temos certeza da forma, melhor, Tiago, irmão de João, esse nós temos o relato bíblico, porque Atos capítulo 12 nos fala que Herodes, percebendo que agradava aos judeus a perseguição contra os apóstolos e contra a igreja, perseguiu a liderança da igreja e veio e fez passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Passar a fio da espada significa que ele foi decapitado. Com a espada foi cortada a cabeça dele. De Tiago nós temos a exatidão das Escrituras. De Pedro e André nós temos aquilo que é a tradição, aquilo que historiadores antigos têm comentado sobre a possibilidade de ter sido o fim deles. Mas o fato é que, com certeza, todos eles foram martirizados de uma ou de outra maneira. João, há uma tradição que diz que ele foi martirizado. Há uma tradição que diz que ele foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo e miraculosamente ele saiu ileso. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que a Bíblia nos fala com certeza é que João passou por prisões. O que a Bíblia nos fala com certeza é que em idade avançada ele achou-se preso na ilha de Pátimos porque havia pregado o Evangelho. Aparentemente, meus irmãos, João foi o único que teve morte natural. João foi o único que viveu até ficar velhinho. E ficar velhinho naqueles tempos de perseguição e de crueldade foi somente para João. E as Escrituras nos mostram com clareza que João se afastou de Jerusalém e foi para Éfeso, e dedicou a sua vida no ministério em Éfeso. E ali, ele teve também sob a sua responsabilidade por determinado período Maria, a mãe do Senhor, porque ele havia recebido de Jesus uma ordem para que recebesse Maria, sua mãe, como sua própria mãe, e que ela recebesse João como seu filho. Então João vai para Éfeso, e ele passa os seus últimos anos ali, naquela cidade, pregando o Evangelho. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Esse segundo considerando que trata de que os discípulos foram martirizados, e aquele que não foi martirizado, que foi João, e esqueçamos aqui o filho da perdição, vamos deixar o Judas para lá, mas vamos pensar aqui em João. Ele não foi martirizado, mas ele passou por prisões. O que nós queremos dizer aqui, meus irmãos, é fazer um eco a uma palavra dita por um dos pastores conhecidos de nossos dias, acerca da vida cristã. Um querido pastor nosso, ele tem dito que a vida cristã não é uma colônia de férias. Ninguém vem à igreja para passar férias. Ninguém se torna crente para passar férias. Ninguém vem para a igreja para participar de um parque de diversões. A igreja não é lugar para a sua recreação. A igreja não é lugar para a minha recreação. Aqui não há espaço para piadas, não há espaço para contos, não há espaço para gracejos. Aqui é espaço para o culto, para a adoração, para a solenidade. Aqui é espaço para reconhecer que somos pecadores. Aqui é espaço para arrependimento. Aqui é espaço para buscarmos a Deus. Num dado momento, João e seu irmão Tiago desejaram algo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E Jesus então disse para eles o seguinte: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles entenderam do que Jesus estava falando. Eles entenderam que não se tratava de um cálice, de um vinho saboroso.
Eles entenderam que se tratava de sofrimento, de aflição e de morte. E eles responderam: sim, podemos beber, sim, beberemos. E de fato eles beberam do mesmo cálice que Jesus. Tiago bebeu primeiro, os apóstolos a ser martirizado. Então, a fio de espada por Herodes, decapitado. E João foi o último a beber, não foi martirizado, passou por prisões. Velho foi aprisionado na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Ambos beberam do cálice de Jesus. Não há, meus irmãos, como ser cristão sem passar por algum tipo de aflição. Não há como ser cristão se nós não negarmos a nós mesmos. Não há como ser cristão se nós não estivermos dispostos a carregar a nossa própria cruz. Não há como ser cristão se nós não negarmos aos desejos mais intensos e perversos da nossa alma. Aquele que se propõe a beber o cálice de Cristo terá que carregar a sua própria cruz. Estou realmente disposto a isso? Você, meu irmão, minha irmã, está realmente disposto a isso? Porque se você estiver disposto a isso, é isso que espera a mim e a você. Beber esse cálice, mas seremos grandemente honrados por Deus por causa disso. A terceira consideração é que antes de seguir a Jesus, eles seguiram outro. João, antes de seguir a Jesus, seguiu a um outro João. Ele seguiu a João Batista. E João Batista pregou acerca de Jesus. E ele ouviu a pregação de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ao ouvir esta ministração de João Batista, ele e alguns outros seguiram a Jesus. Mas não foi ainda nesse tempo que ele tornou-se seguidor de Jesus, porque depois, deixando ali o deserto, voltou para casa, e voltou para a família, voltou para a sua empresa, para a sua sociedade, a sua empresa pesqueira, voltou para as atividades da pesca, e após então um breve período de tempo, João tem novamente o encontro com Jesus, e esse encontro que ele tem com Jesus é no barco. Quando ele está ali com seus sócios, é no barco. Quando ele está ali com a sua família, é no barco. Quando ele está ali trabalhando, Jesus o chamou enquanto ele estava trabalhando. Meus irmãos, isso tem que ter um sentido para nós. Deus chama para o trabalho quem está trabalhando. Não deixe de trabalhar para o Senhor porque você está trabalhando. Agradeça a Deus por você estar trabalhando. Não deixe de trabalhar para o Senhor porque você está cansado, porque todo trabalho traz cansaço. Os nossos primeiros pais receberam esta sentença e nós a herdamos deles, no suor do rosto, no calejar da mão. Todo trabalho, ele vai produzir em nós cansaço, suor, fadiga. João estava trabalhando, e o Senhor o chamou porque ele estava trabalhando. Deus não chama preguiçosos. Se Deus te chamou para o trabalho, não recue. Valorize o chamado de Deus à sua vida. Não esconda num buraco profundo o talento que Deus te deu. Meus irmãos, como é bonito na igreja nós vemos as pessoas envolvidas com a obra de Deus. E alguns trabalhos há na igreja que são muito ingratos. Alguns trabalhos são muito ingratos. Como, por exemplo, sonoplastia. Ninguém sabe quem é o sonoplasta, até o microfone acontecer algum problema. Então todos olham para trás e descobrem quem é o sonoplasta. Alguns trabalhos são muito desgastantes. Outros trabalhos ninguém nem sabe, ou poucos sabem acerca deles. Por exemplo,
Secretaria da Escola Dominical. Quando eu vejo a Marilu e a Leandra preocupadas com o zelo da escola dominical, essa pandemia, será que nesse domingo nós tivemos a escola dominical? Essa escola dominical, ela foi online? Ela foi presencial também? História está sendo escrita. Nós não sabemos quando Jesus há de voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Quem dera fosse essa noite, quem dera fosse agora, e fôssemos arrebatados num piscar de olhos, e então estaríamos para sempre com o Senhor, e esse Covid-19 não mais nos assustaria, e nós não precisaríamos mais usar máscaras, e nós nos abraçaríamos, e grande seria a festa. Mas nós não sabemos quanto tempo há determinado para isso. Se for daqui a 50 anos, alguém poderá pegar o registro dessa igreja e vai descobrir no ano da pandemia que nós tivemos escola online e escola presencial. Vai descobrir a gravidade da pandemia, porque meses aconteceram em que o culto não pôde ser realizado. E domingos aconteceram em que a frequência foi muito baixa. Significava que eram os momentos de pico da pandemia. Uma história está sendo escrita. E muita gente não percebe o valor disso. A pergunta é, meu querido irmão, minha querida irmã, com qual trabalho você serve a Cristo? Nós cantamos aqui o hino 312. Há trabalho certo para ti, cristão. Você não achou o seu trabalho, não? Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Não só há um trabalho certo, mas há um trabalho que vai exigir tudo de você para Deus. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, poderá fazer. Esse trabalho certo que demanda toda a devoção, só você, crente, pode fazer. Porque Deus escolheu você para esse trabalho. Qual foi o trabalho que o Senhor te chamou para servir a Ele na sua igreja? E se Deus chamou o crente para o trabalho que demanda toda a devoção, e alegremente nós devemos obedecer, se nós não estivermos trabalhando, nós estamos então em desobediência a esse Deus que nos tem chamado para o seu trabalho. E o quarto e último considerando, com certeza dos elementos distintivos de João, o que mais chama a nossa atenção e nos conduz ao tema dessa noite é a alcunha, ou a forma como João ficou conhecido, o discípulo amado, ou o discípulo a quem Jesus amava. No Evangelho de João nós encontramos referências a um discípulo a quem o Senhor amava. Exatamente 5 referências são encontradas no Evangelho de João. Não há dúvidas para os estudiosos das Escrituras tratar-se de João, o apóstolo, o irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu. E como nós podemos entender essa alcunha, essa forma como João ficou conhecido? As Escrituras, elas trazem para nós alguma coisa que sustente de que João fosse o discípulo a quem Jesus amava? Há nas Escrituras alguma coisa que nos mostre com clareza que João era o discípulo amado? Meus irmãos, nós temos exemplos da manifestação do amor de João para com Jesus. E eu selecionei pelo menos 2 aqui. A primeira delas foi na noite da última Páscoa. Os discípulos estavam em sofrimento. O sofrimento era tão grande que Jesus falou: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Por que estavam turbados? Por que estavam atemorizados? Porque Jesus, dentre as notícias que havia dado a eles, uma é de que ele estava partindo, a outra é que havia um traidor entre eles. E aquilo era pesado demais. E todos queriam saber quem era o traidor, mas ninguém tinha coragem para perguntar. E então chegam a João e pedem para que João perguntasse a Jesus.
E o Evangelho de João, capítulo 13, nos relata esse momento em que João se reclinou sobre o peito de Jesus. Imagina a cena. Não é uma cena de carinho, não é uma cena de profundo afeto, a cabeça ali no peito. E então pergunta para o Senhor, quem era o traidor? Meus irmãos, só alguém tão próximo seria tão ousado. Nem Pedro, nem os demais tinham coragem para perguntar. Só alguém que estivesse muito próximo, alguém muito íntimo de Jesus, alguém muito amado, alguém que muito amava Jesus, tinha condições para reclinar a cabeça e para perguntar a ele quem era o traidor. Só quem ama verdadeiramente compartilha os segredos mais profundos. Você não compartilha o seu segredo mais profundo com qualquer um. Você compartilha somente com aqueles que você ama mais profundamente. E o segundo momento que nós podemos perceber com clareza esse amor de João, é que João foi o único apóstolo que acompanhou a Cristo até a crucificação. Onde estavam os outros? Judas pendurado pelo pescoço, porque não suportou a tormenta de ter traído a Jesus. Tão perturbado, foi pendurado pelo pescoço, a corda arrebentou-se e ele se arrebentou com as suas entranhas morro abaixo. Assim nos falam as Escrituras. E os demais, escondidos, estavam todos eles com medo. Acompanhar Jesus até a cruz foi um ato de amor. Porque só o amor é capaz de lançar fora o medo que a cruz poderia provocar. E foi João mesmo, tempos mais tarde, quem disse essa grande verdade. Em casa você pode ver a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o amor lança fora todo o medo. Só alguém que amava tanto a Jesus não teria vergonha, não teria medo de acompanhar a cruz. Meus irmãos, que grande amor, o amor de João, o discípulo, o apóstolo, pelo Mestre amado, pelo Senhor Jesus. Firmados aqui nessas considerações, eu digo que nós precisamos aprender a amar Jesus como João amou. E para isso, nós precisamos construir uma história de amor. Os casais que estão reunidos aqui sabem muito bem que uma história de amor, ela é construída. Alguns levam muitos anos, outros poucos meses, mas todos gastam muitas atividades para que a história possa realizar-se, para que a história possa ser concretizada. Então nós precisamos construir uma história de amor. Como João construiu a sua história de amor? Meus irmãos, João construiu a sua história por meio do tempo que ele passou com Jesus. João gastou um tempo precioso perto de Jesus. Olhando as Escrituras, nós vamos ver que João esteve bem juntinho de Jesus. O momento que nós percebemos isso foi acompanhado de alguns personagens. Pedro, Tiago e João estavam sempre juntos, eram muito camaradas eles, estavam muito próximos, eram muito amigos. Pedro, Tiago e João participaram de 4 eventos em que Jesus estava presente. O primeiro desses eventos foi a cura da sogra de Pedro. Ali na casa estavam Pedro, Tiago e João. O segundo evento foi a ressurreição da filha de Jairo. Ali estavam presentes Pedro, Tiago e João. O terceiro evento foi no Monte da Transfiguração. Ali estavam Pedro, Tiago e João. E somente Pedro, Tiago e João viram Jesus de uma forma que jamais homem algum viu. E também no Getsêmani, quando Jesus se retirou para orar nos momentos que antecederam a cruz, e eles puderam ver o seu Senhor amado em profundo sofrimento, em profunda angústia, por aquilo que o aguardava para o bem da humanidade eleita.
Nós também podemos perceber o tempo passado de João, juntinho de Jesus, com outro personagem, Pedro. Pedro, Tiago e João participaram de 4 eventos específicos com Jesus, o que mostra que eles estavam juntinhos de Jesus. Mas João e Pedro participaram de 2 eventos muito importantes. Isso nos mostra a confiança que Jesus tinha neles. Eles foram encarregados por Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa. Seria a última ceia, seria o último momento em que eles comeriam juntos. A Páscoa era muito importante para eles e Jesus iria se revelar como o Cordeiro Pascal. Aquela mensagem que João Batista pregou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava para se cumprir. E Pedro e João foram encarregados por Jesus dos preparativos daquela grande festa, onde então seria instituída a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. E o segundo momento que nós encontramos João com Pedro foi após a morte, a crucificação, a ressurreição, o aparecimento de Jesus e a ascensão de Jesus. Antes da ascensão de Jesus, foi quando Pedro e João correram até o túmulo, porque algumas mulheres chegaram dizendo que Jesus não estava lá. E a Bíblia diz que os 2 saíram correndo, tamanha era a alegria deles, a expectativa de que o Mestre amado tivesse vencido a morte. E a Bíblia diz que João correu mais do que Pedro. E chegou antes de Pedro. Mas João parou e deixou que Pedro entrasse. Pedro precisava daquela visão com muito mais urgência do que João, o discípulo amado. Aquele que ama não precisa ver, aquele que ama sente. As grandes amizades, muitas vezes, elas não permanecem por causa da presença física, mas por causa da lembrança, por causa do sentimento. João parou, ele correu mais que Pedro, ele parou. Deixou que Pedro entrasse para que Pedro pudesse ver e o coração de Pedro pudesse voltar a encontrar alegria. Pedro estava sendo preparado para o encontro que teria com Jesus na praia, mais outros 6, para que Pedro então pudesse totalmente ser restaurado aquilo que ele era antes, o líder daquele colégio apostólico, daquele grupo de homens chamados para servir a Jesus de uma forma mais íntima, de uma forma mais presente, mais efetiva do que todos os outros discípulos. E nós podemos perceber também que João era alguém que estava sempre juntinho de Jesus, porque aconteceram 2 momentos lindos na vida de João, e que foi apenas João. Pedro não estava lá, Tiago não estava lá, João apenas estava. Na crucificação, diante da cruz, só João estava ali. João pôde olhar para o seu mestre amado, João pôde olhar para o seu Salvador em toda a plenitude da paixão, entregando a sua vida a favor do seu povo, dos seus eleitos. Somente João teve essa visão maravilhosa. E João ali na cruz recebeu de Jesus uma ordem linda, que ele tomasse Maria sob os seus cuidados, que ele a tomasse por mãe, e que ela não estava desamparada, mas naquele dia ela passava a ter um filho, e esse filho era João. Foi o discípulo amado, porque foi aquele que esteve mais próximo a Jesus. Meus irmãos, só é possível demonstrar amor à medida que nós nos aproximamos de Deus. Quem ama quer estar próximo, quem ama quer estar junto. Nós precisamos estar juntos de Jesus, se nós queremos construir uma história de amor com Jesus. Então a pergunta é, quanto tempo eu e você temos passado com Jesus? Porque João nos dá todas as provas aqui, de que ele foi o discípulo que mais tempo passou juntinho de Jesus. Então o que eu e você precisamos para estar mais próximos de Jesus? Eu penso que nós podemos desenvolver melhor o nosso tempo com Jesus. Nós podemos nos esforçar um pouquinho, levantar mais cedo, nos dedicarmos ao jejum, nos dedicarmos à oração de joelhos, nos dedicarmos à leitura da palavra.
eu tenho feito aqui uma proposta. É apenas uma sugestão, você não é obrigado a coisa alguma. É apenas uma sugestão. Levantar cedo e a primeira hora dedicarmos a um momento de oração de joelhos, lendo a Bíblia e orando, lendo a Bíblia e orando. Nós falamos aqui projeto orar, ler. Então eu leio e oro, oh Deus me ilumina, o que está dizendo essa palavra para mim? Então dedicar 30 minutos ou 60 minutos, se possível, todos os dias, para nós nos aproximarmos um pouco mais de Jesus, não deixando de maneira alguma o cuidado com a leitura diária das Escrituras Sagradas, porque é outra coisa. Essa proposta aqui é como se nós estudássemos as Escrituras, é ler a Escritura, meditar nela e orar, e se não entendeu, voltar de novo, e ali de joelhos clamando ao Espírito Santo para iluminar a nossa mente. E tem a leitura diária, obrigação de todo crente, porque deveríamos nós, irmãos, ter esse cuidado, de que pelo menos uma vez por ano, nós conseguíssemos fazer a leitura completa da Bíblia. Ah, irmãos, isso não é demais. São 3 capítulos por dia, 4 capítulos por dia. A grande maioria de nós tem muita facilidade com leitura. Gastamos muito tempo com televisão, com muitas coisas, com recreação. Poderíamos aproveitar um pouco mais o nosso tempo e nos dedicarmos à leitura da palavra. Muitos irmãos e irmãs estão aproveitando essa pandemia para ler a Bíblia. Que bênção essa pandemia tem sido para muitos crentes. Porque nunca haviam lido e agora leram, graças a Deus. Nós podemos ficar mais juntinhos de Jesus orando. Orando como Jesus orava. Como Jesus orava? Muitas vezes se ausentava, fugia das multidões. Quarto fechado, nossa porta, fecha a porta do quarto e ali você e Deus, a sua oração com Deus, o seu clamor a Deus, orando como Jesus, orando de forma intensa. A Bíblia fala que Jesus chegou a orar num dado momento em que o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Ele orou de forma plena. A Bíblia fala, orai sem cessar. Como estar mais próximo de Jesus? Buscando viver em comunhão. Ah, mas essa pandemia não tem como estar na igreja todos os cultos, verdade. E alguns irmãos não têm como estar presentes, porque fazer parte do grupo de risco, precisam se cuidar um pouco mais. Aqueles que podem vir, têm essa oportunidade, mas aqueles que não podem vir, e nós que estamos aqui, nós podemos ter comunhão com aqueles que não podem estar conosco, mandando uma mensagem no WhatsApp, ou então uma mensagem de vídeo, batendo um papo, tirando um momento do dia para conversar com um grupo de irmãos idosos da igreja, com um grupo de irmãos que realmente têm certas dificuldades que os impedem de estar conosco. Meus irmãos queridos, nós podemos estar mais próximos de Jesus, socorrendo aos necessitados. Jesus amava socorrer aos necessitados. Domingo passado à noite, eu, Paulo e o George, Deus foi muito bondoso conosco. Após o culto, alguém precisava de ajuda. A ajuda foi dada, nós conversamos e oramos por aquela vida. Quando nós fazemos essas coisas, irmãos, como nós sentimos uma diferença na nossa vida em relação à nossa intimidade com Deus. Então é preciso construir uma história de amor com Cristo. E então eu passo para o segundo e último ponto da mensagem essa noite. Uma história de amor construída com Cristo, ela vai nos conduzir a uma transformação plena. João foi totalmente transformado. E eu quero tratar aqui rapidamente com vocês de 3 momentos na vida de João que nos mostram que uma transformação aconteceu no coração daquele discípulo. Ele não era ainda o discípulo amado. Isso aconteceu com o tempo. As Escrituras nos falam que João foi um homem intolerante. João foi um homem radical. João foi um homem que não aceitava oposição. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nos falam as Escrituras que o Senhor Jesus passou com os seus discípulos por uma vila de samaritanos, e Jesus caminhava para Jerusalém, e era necessário que ele fosse acolhido ali naquela vila, mas nos dizem as Escrituras que aqueles samaritanos, aquele lugar,
eles não permitiram que Jesus fosse acolhido ali. Eles pediram para que Jesus se retirasse da presença deles, que Jesus saísse do seu território. E a Bíblia nos fala que João e Tiago, que eles foram tomados de um sentimento de zelo, um zelo cego, e eles viraram para Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? O que significa o nome João? Se você pensou filho do trovão, pensou errado. Deus seja gracioso. Mas ele era o filho do trovão. Essa expressão significa o quê? Porque Jesus chamou a João e Tiago assim? Porque eles eram intempestivos. Eles eram explosivos. Eles pediram a morte de homens, mulheres e crianças. Para eles, a vida daquelas pessoas não importavam. Eles não entenderam o que se passava na cabeça daqueles samaritanos. A Bíblia diz que eles olharam para Jesus e eles temeram Jesus. E por que eles temeram Jesus? Porque eles olharam para Jesus e eles perceberam que os olhos de Jesus eram como alguém que ia para Jerusalém, mas não ia fazer turismo, não ia visitar, não ia passear, não ia para a festa da Páscoa. Era alguém que iria para Jerusalém, porque ele seria o cordeiro oferecido na Páscoa. Ele estava indo para Jerusalém para morrer em Jerusalém. E os samaritanos conseguiram ver aquilo que os discípulos não viram. E eles temeram muito. E eles pediram para que Jesus se afastasse deles. João não entendia os sentimentos daqueles samaritanos e pediu fogo do céu sobre a vida deles. Como é o zelo espiritual meu e seu? Será que somos tão cegos assim? Estamos tão preocupados com o zelo das coisas de Deus que paramos de pensar nas necessidades das pessoas e do porquê certas pessoas se comportam de alguma maneira? O segundo momento na vida de João que nós podemos dizer é que João tinha sido uma pessoa egoísta, presunçosa e talvez até um aproveitador. Foi no momento em que o Senhor Jesus chega, num texto fala que a mãe de Tiago e João, possivelmente Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, logo Tiago e João eram primos de Jesus. No outro texto fala que foram Tiago e João, chegaram a Jesus e pediram. Eles queriam cada um, no trono messiânico, assentar-se à direita e à esquerda de Jesus. O que eles fizeram foi fazer revelar o sentimento que já estava presente nos apóstolos. A Bíblia diz que muitas vezes eles disputavam entre si quem era o maior, quem era o mais importante, e quem no reino do céu seria maior. O que Tiago e João, o que eles fizeram foi dar o pulo do gato. Eles foram mais espertos. Eles sabiam que todos queriam a mesma coisa. Eles queriam um lugar de muito destaque. E então eles tomaram a iniciativa e eles pediram então um lugar de destaque. Eles pediram para ocupar então a direita ou a esquerda de Jesus. Meus irmãos, na verdade, qual o desejo do nosso coração? A posição que nós vamos ocupar no reino eterno ou o trabalho que Deus já tem dado a nós para nós realizarmos aqui? O hino 284, ele traz o título Obediência, diz assim: um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. Não é a direita ou a esquerda, mas é estar à disposição do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem certeza que você está à disposição do Senhor esta noite? O Senhor está chamando você para a sua obra. Há um trabalho certo só para o crente. Você tem atendido a esse trabalho que Deus preparou para você? Nós temos dito que a Jerusalém não tem muros. Há trabalho para todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. E por fim, João, nós podemos perceber que ele era ciumento.
João não gostava de trabalhar com outras pessoas. E Lucas 9 nos relata também um outro momento contraditório de alguém que foi chamado de um discípulo amado, no caso João. Diz que os discípulos encontraram com um discípulo que não andava junto com eles. Um discípulo de Jesus que não andava ali com os demais discípulos, que era desconhecido a eles. E esse discípulo estava expulsando demônios. E então João foi e proibiu. E falou com o Senhor: Senhor, nós achamos lá o camarada que estava expulsando demônios e nós proibimos a ele. Ele pensou que aquele zelo, Jesus, parabéns, servo bom e fiel. Jesus olhou para ele e disse para ele o mesmo que disse para mim e para você: quem não é contra vós, é por vós. Meus irmãos, João tinha dificuldade para trabalhar junto com outras pessoas, e muitas vezes nós somos assim também. Às vezes os problemas da família se acumulam porque nós queremos resolver tudo sozinho. No trabalho os problemas ficam complicados porque nós é que temos a solução. E na igreja os relacionamentos são confusos porque nós entendemos que é da nossa maneira e só da nossa é a que vai dar certo e não dá para ouvir a outra opinião. Eu posso dizer então com certeza, para nós encerrarmos aqui, que João foi um homem transformado por Deus. Pelo menos em 2 desses eventos nós podemos falar isso com certeza. João, ele pediu fogo do céu sobre os samaritanos. Se você abrir a sua escritura em Atos capítulo 8, você vai encontrar que João, juntamente com Pedro, foi enviado pela igreja de Jerusalém para Samaria, porque Filipe havia pregado o evangelho e aconteceu uma conversão em massa do povo samaritano. Então Pedro e João foram mandados para lá para entender o que estava acontecendo com aquele povo que os judeus não respeitavam, rejeitavam. E a Bíblia nos fala então que João impôs a mão sobre eles e eles receberam o fogo de Deus. O João que pediu fogo para matar homens, mulheres e crianças, ele foi transformado num discípulo amado, num servo valoroso, que olha agora para o samaritano e entende que o samaritano também é povo eleito por Deus, é povo chamado desde toda a eternidade. E agora ele pede o fogo, mas é o fogo do batismo com o Espírito Santo sobre a vida de homens e mulheres e crianças e toda aquela nação de pessoas que eram mestiças, eram judeus misturados com outros povos, antes rejeitados, agora eles são um só, eles são o povo do Senhor. E para nós encerrarmos de fato, Senhor, dá-nos um lugar à tua direita e um lugar à tua esquerda no teu trono eterno. Antes do ano 70, João já não estava mais na badalada Jerusalém. João já havia partido para a Ásia, estava em Éfeso, e ele termina os seus dias como pastor em Éfeso. As Escrituras nos dizem que ali em Éfeso ele foi um pastor extremamente produtivo, e ali ele escreveu as suas cartas, escreveu o seu evangelho, o evangelho de João, o 4º evangelho, escreveu as epístolas, e ali também, possivelmente, ele escreveu o Apocalipse. Ele teve a visão na ilha de Patmos. Não quer dizer que ele escreveu na ilha do cativeiro. Possivelmente, quando ele voltou do cativeiro, então na sua igreja, ele escreveu o livro do Apocalipse. Há uma tradição que diz que João estava tão velho, que nos últimos tempos ele era carregado e colocado diante da igreja, porque não conseguia mais andar. E então ele pregava sempre a mesma mensagem, que está em 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quer construir uma história de amor com Cristo? Quer construir uma história de amor com Deus? Quero eu ter uma história como a que João construiu?
Quero eu ser conhecido como o discípulo a quem Jesus ama? Quer você ser conhecido dessa maneira? Busque a Deus de todo o seu coração. Levante pelas madrugadas, ora, leia a Bíblia, jejue. Confesse a Deus os pecados com arrependimento, com choro. Quer construir uma vida de amor profundo a Deus? Deixe o amor de Deus transformar você. João, de impulsivo, tornou-se compreensivo. De explosivo, tornou-se paciente. De genioso, tornou-se amoroso. É dito que João já estava velho, mas ainda no vigor das suas forças, um jovem se convertera em Éfeso. Ele pregou a palavra para aquele jovem, e aquele jovem foi batizado. Tempos depois, aquele jovem abandonou a igreja de Éfeso e se envolveu num caminho de impiedade. E João se deixou capturar por alguns salteadores, porque ficou sabendo que o chefe desses salteadores era aquele jovem. E João, quando foi colocado diante daquele jovem, orou por ele, aconselhou aquele jovem e trouxe aquele jovem de volta ao Senhor Jesus e de volta à igreja. Meus irmãos, a tradição conta isso. Eu sei o que a Bíblia diz. A mensagem de João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que manda os seus discípulos amar, com certeza amava e dava o exemplo. Sejamos nós, meus irmãos e irmãs, homens e mulheres em que transborde o amor de Deus. Que nós sejamos prontos para perdoar aqueles que nos ofendem. E se nós ofendemos alguém, que hoje ainda, se possível, nós procuremos essas pessoas e acertemos as nossas contas com elas. Vamos ficar em pé? Bondoso Deus, Tu és Deus maravilhoso. Estudar a vida de João é um verdadeiro desafio para todos nós, porque nós somos maus, perversos. Permitimos que os nossos desejos, a nossa carne, nos domine muitas vezes. Reconhecemos que temos dificuldades relacionais à nossa família. Temos dificuldades relacionais na nossa vocação, no nosso trabalho. E até mesmo na vida da igreja temos dificuldades em nos relacionar com muitos irmãos. Tem compaixão de nós, ó Deus. Opera maravilhosamente em nós, assim como o Senhor fez com João, o discípulo amado. Que nós sejamos homens e mulheres que amam profundamente, e que sejam percebidos por meio deste amor, e que almas sejam rendidas a Cristo, por desejar também ser amadas assim, e amarem dessa maneira. Visita, ó Deus, o nosso coração. Se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho reto, que possamos entender que esse caminho passa pelo amor. Assim nós oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Despeça-nos, ó Deus bendito, agora em paz, para o dia a dia da nossa vida, para a realidade de cada um de nós, que possamos entender que a vida é um culto constante a Ti, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo, seja sobre você, meu irmão, minha irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, queira sentar-se. Vamos ter um pós-lúdio. Vamos em silêncio, aguardar um pouco e depois vamos retirando para as nossas casas.